todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma entrevista do projeto Semana Mundial da Conscientização do Autismo. Estamos aqui com a professora Raquel. Muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui para participar do vídeo. Obrigada, eu que agradeço. Imagina. Para a gente começar, por favor, se apresente para o nosso telespectador. Fale o que você quiser. Oi, eu sou a Raquel. A minha formação em música é como oboísta, né? Eu fiz faculdade de instrumento, de musicalização, eu trabalho desde os últimos 10 anos. Mas então, desde que eu me formei, eu fiz a carreira de instrumentista, que é tocar em orquestra, né? Aqui na Fundação das Artes, como professora, a gente muda muito de área, né? Da aula de teoria, da aula não só de instrumento da nossa formação, da aula de teoria, da aula para adulto. E daí, a partir de mais ou menos 2017, eu comecei a pegar aulas de criança, né? Aulas coletivas de musicalização. Porque a música para criança, a teoria musical para criança é dada de uma maneira geral, né? A prática e a teoria tudo junto, e a musicalização. E nessa carreira de musicalização, eu entrei em contato com os alunos deficientes, alunos Down, alunos do espectro autista, porque a Fundação tem um programa de assistência a aluno com deficiência específico, que é um programa de inclusão, que monitora o aluno para ele ter condição de participar de uma aula coletiva. Então daí que eu comecei a trabalhar com alunos do espectro do autismo, foi nessa época. Vou só fazer uma conexão. Esse vídeo aqui é uma junção usando o conceito de prática corporal como atividade, junção com a música. Então por isso a gente está aqui conversando sobre as aulas de música também. E como são as atividades em grupo? Agora eu trabalho com uma classe só com alunos com deficiência. Então é diferente de eu pegar uma classe que os alunos com deficiência são a minoria. Eles estão ali inclusos os alunos típicos e neurotípicos. Agora eu trabalhando só com alunos que são neurotípicos, depende muito de quem são esses alunos, né? Eu já tive aluna numa classe coletiva, uma aluna que é surda. Então, os alunos de inclusão, eu recebo qualquer aspecto do aluno. Agora, nessa turma, atualmente, eu tenho 3 do autismo e tenho uma aluna Down. Ali, com eles, eu faço atividades de música prática, porque essa aula é para ser musicalização prática. Então, é para eles tocarem juntos, né? Tocarem, cantarem, o que for de música prática. Eu não fico fazendo exercícios para eles aprenderem uma coisa de teoria musical. Tudo que a gente vai fazer é na prática, tanto de ouvir quanto de tocar. Ou tocar um instrumento, ou tocar com movimentos, fazer ritmo no próprio corpo. Agora, a metodologia que eu trabalho, ela associa a música com movimento. Aí é que entra a área da parte física, que é muito importante. É por causa da metodologia do música em movimento, né, do Carl Orff, de sempre dar atividades que o aluno seja capaz de criar alguma coisa e usar o próprio corpo como meio de expressão musical. Eu passo uma atividade que eles têm que copiar. Daí eu proponho, se eu fiz 1, 2, 3, o que você faz agora? Faz uma coisa para eu copiar de você. Então eu proponho para eles criarem alguma coisa para eu fazer e daí eles se sentirem que eles podem fazer alguma coisa. Então isso acontece mesmo com um aluno autista que não tem a comunicação verbal comigo. Porque o autista ele tem uma interação com a música muito grande, né? Diferente, é mais do que uma criança neurotípica, né? Então, isso é uma forma de comunicação muito fácil. A gente tem que ouvir muita música e daí a gente criar coisas. Com os alunos que você pega no começo do ano, vamos supor, vai fazendo as atividades e chega no final do período, você sente uma diferença? Faz diferenças? Eles estão esperando a aula, né? Porque eles incorporam isso no dia a dia deles, então eles vêm para a aula já prontos, eles querem fazer aquilo. Ficam empolgados, né? Ficam empolgados. E daí isso eu uso para eles fazerem a repetição da atividade e criar um painel do que a gente fez naquele semestre. Então a gente trabalhou essa música, a gente trabalhou esse ritmo e esses instrumentos. Então assim que eu dou a atividade, eles vão se lembrar de que era aquilo que eles faziam. Isso ajuda a gente a montar, às vezes, a apresentação, porque eles já sabem o que vai acontecer,
E isso precisa no dia a dia da aula, ser uma rotina que eles vão sempre fazer. E daí eles vão criando, montam as atividades. Eu fiz 3 atividades esse semestre, então eu sei que aquilo vai dar certo se eu repetir. E é isso que eu vejo, o que a gente constrói, que música que a gente trabalhou, que instrumentos que a gente trabalhou. Aí eu tenho objetivos dentro disso, assim, tudo bem, eles conseguem repetir uma atividade, mas qual seria o meu objetivo, musicalmente falando? Eles tenham coordenação de esperar, por exemplo, se eu dou uma música que tem 3 linhas diferentes, que eles têm que esperar uma pessoa fazer uma linha, o outro vai fazer e o outro vai fazer, então eles têm que colocar na cabeça, tem que entender aquela ordem das coisas, ter autonomia de fazer um ritmo, de produzir um ritmo e de ouvir e repetir, daí a percepção rítmica que eu estou trabalhando, e daí conforme eles conseguem trabalhar melodicamente notas musicais, que eu dou instrumentos que fazem notas, percussão de xilofone que tem notas diferentes, tipo manuseio das baquetas. Então eu tenho um objetivo que conforme essas atividades vão acontecendo, eu tenho um objetivo de eles vão fazer as atividades porque eles conseguem repetir o que eu faço e participar, mas eles têm que ter algum ganho técnico nisso. Manusear as baquetas, repetir uma melodia, daí eu tenho sempre aonde eu quero chegar no final do semestre e tá dando certo. Eu sei que a turma também faz apresentações, acho que semestralmente. Sim, semestralmente. Ficam animados para apresentação, ficam nervosos para apresentação. Eles gostam de se apresentar? Como? Eles gostam de se apresentar porque vêm os familiares. Então eles se comportam que eles sabem que estão assistindo, né? Eles querem que participe, quem veio assistir, a mãe, o vô, eles querem que participe. Eu até coloco uma atividade interativa com quem vem assistir, para eles chamarem e fazerem junto alguma coisa. Mas, de uma maneira geral, eles encaram aquilo como um dia comum, como um dia qualquer. Né? Um dia que eles vão fazer aquilo que eles fazem na aula, toda vez eles vão fazer a mesma coisa. E, na verdade, isso é uma coisa para nós, músicos, aprendermos, né? Que é encarar uma apresentação como, ao invés de ficar nervoso, ficar ansioso com uma apresentação, encarar que você vai fazer aquilo que você sempre fez, sempre estudou. Se a gente fizesse isso, quem é instrumentista, que nem eu, poderia até aprender com eles, de encarar isso como uma coisa normal. E é isso que eu vejo neles. Eles estão felizes porque estão assistindo, talvez seja essa coisa diferente, mas na hora de fazer, eles fazem aquilo que eles fazem na aula. Você sente alguma dificuldade em específico? Quando entra aluno novo, tem uma época de adaptação. Se eles ficam, às vezes, fora da aula, eles saem daquela conexão comigo. Às vezes eu tenho que prestar atenção, se tem algum que está fora mesmo, eu vou até ele. É que essa é uma classe que não é muito numerosa, então isso me dá a liberdade de, mesmo que eu estou trabalhando com todo mundo, passar um por um e trabalhar um por um. E daí eu aproveito para adaptações de alunos novos, ou aluno que está mais agitado do que o dia a dia, né? Isso pode acontecer bastante. E outras coisas, coisa musical, de técnica musical, o aluno que não consegue manusear o instrumento, não consegue fazer o ritmo que eu estou fazendo. E é uma coisa que eu trabalharia com qualquer aluno. O método que você falou que é... A metodologia da percussão corporal. Da percussão corporal. Você disse que é uma metodologia que se adequa bem a esse público. Como é que você sente? Sim, a metodologia de usar percussão corporal, ela já é muito estudada para musicalização no geral, né? Que isso é usado até para aula com adulto que tem que estudar rítmica, às vezes tem muita dificuldade. Estudar rítmica de adulto é que nem você aprender a andar de bicicleta de adulto. Tem algumas coisas que se a pessoa não estuda desde criança, é uma coisa difícil de incorporar. E a rítmica é feita para incorporar ela. Quando a gente incorpora a rítmica, a gente realmente entende o que é a rítmica. Então, a metodologia de usar a percussão corporal para estudar música já é usado nas aulas de musicalização em geral. E o que eu uso muito da metodologia ORF é isso, né? Entender a música através do corpo. Se você consegue se movimentar, até cantar, na hora que vão fazer ensaios de coral infantil, fazem leves
coreografias com o corpo, né? De cantar uma melodia que faz ascendente, descendente, leva o braço, e isso ajuda a criança a alcançar as notas. Então, usar o corpo já é uma coisa muito explorada, muito utilizada. E com os alunos que têm autismo, isso é muito bom, muito, muito bom. Você trabalha exatamente com isso, como é importante a atividade física. E aí é que as coisas casam, porque o aluno que faz uma atividade física e vem para uma aula de música e eu proponho percussão corporal, ele acha uma coisa natural usar o corpo. Eu faço coisas que é para bater, e às vezes eu faço de pular, ou de ir para algum lugar e voltar. Então o aluno já entendeu, ele já sabe, porque ele faz atividades físicas, ele sabe o que é aquilo, né? Ele já tem a coordenação meio que, ok, você quer esse comando, eu consigo fazer, né? Sim. Ajuda, né, um aluno que já sabe o que é usar o corpo, porque eu vou fazer isso em música e ele vai entender, né? Para os que você nota que não sabe usar o corpo, por exemplo, você consegue ver que tem ajustes finos de coordenação durante a aula? Ou é mais, não tanto de coordenação, mas consegue seguir o ritmo? Como é? Então, quando um aluno, na hora que eu faço a atividade, ele está com muita dificuldade de fazer alguma coisa, eu adapto o que ele vai fazer. Manusear um instrumento, está muito difícil fazer um ritmo, eu deixo o ritmo mais simples para ele conseguir acompanhar os outros. Se é uma música, né? Sim. Daí tem que acompanhar a música. Então, daí eu vou adaptando para aquele aluno conseguir fazer isso em conjunto, porque o objetivo é fazer a música em conjunto. Mas você sente uma evolução rápida? Por exemplo, você fez o ajuste em uma das semanas. Semana seguinte ou mês seguinte, você sente uma evolução dessa coordenação para você dificultar o ritmo? Você meio que mantém constante, mas nota uma evolução ao longo do semestre? Como é que você sente? Depende do aluno. Tem aluno que tem uma dificuldade motora para fazer alguma coisa de combinação rítmica na velocidade da música, por exemplo. Às vezes o aluno consegue, eu vejo que ele tem uma evolução de coordenação. Por exemplo, se eu faço 1, 2, 3, bater na mão do amigo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O aluno que tem dificuldade, ele vai aos poucos entender, fazer a sequência de movimento. Depois disso, fazer essa sequência de movimento na velocidade da música, daí é um outro ponto a ser atingido, porque se o aluno não consegue fazer isso rápido. Se ele conseguiu fazer, eu pego uma música que é mais lento, né? Ou eu toco e canto, para ele manter aquele ritmo e entender que a música caminha junto com aquela sequência de movimento. E depende do aluno, tem alunos que têm mais dificuldade do que outros, né, de chegar nesse objetivo. Às vezes eu adapto a atividade, o que eu estou fazendo de acompanhamento musical, para trabalhar com o desenvolvimento que o aluno está tendo. Uma coisa de coordenação, uma coisa de ritmo e de velocidade do ritmo que eu estou fazendo. Tem um estereótipo de que a pessoa autista, ela não interage, ela fica parada na dela, não gosta. Você sente como isso, considerando que sua aula é coletiva e ela é uma aula que tem vários tipos de deficiência, é uma aula de inclusão? O autista interage, sim, né? O dia a dia que a gente percebe como um aluno que começou não interagindo e vai construindo essa interação com o professor. E daí, quando o professor, eu coloco ele com outro colega para fazer. Eles começam, geralmente, tem uma interação comigo, faz um ritmo, quer fazer comigo, e eu proponho, eles vêm fazer a atividade comigo. Depois eu falo, agora vamos fazer junto. Ita e Mariana, vamos fazer juntos o que você está fazendo? Vamos fazer de 3, vem cá. E essa construção de interação acontece, né? É uma coisa que tem que se construir. Você chega a receber um feedback dos pais em relação ao efeito que essa aula coletiva, essa percussão corporal, o método ORF, o método ORF acaba influenciando no aluno? Como é? Eles trazem, me falando que eles repetem a música que eu trabalhei, eles querem cantar de novo. E daí, se eu dou sugestão para os pais, ouve essa faixa do Spotify, que eu trabalhei essa música. Eles ouvem de novo,
o aluno fica ouvindo aquilo e lembra e canta e pede para os pais para fazer de novo. E isso já me trouxe ideias de, no final da aula, falar para os pais, a gente trabalhou isso, a gente fez esse ritmo, a gente fez lá uma linha do agogô no samba. Eu criei uma frase: como é fácil de tocar samba, como é fácil de tocar samba. E eu fico repetindo, porque eu sei já que o aluno vai repetir em casa, mas daí eu falo para o pai, para a mãe que estiver aqui no final da aula, para ela repetir, porque eu sei que isso vai acontecer em casa. Então isso tem sido muito prazeroso para mim, ver que eles, se eu não falar, eles vão pedir. Você ouviu algum relato que, por exemplo, o aluno trouxe a percussão corporal para interagir com algum membro da família? Ainda ninguém me falou que ele fez o ritmo em casa, mas como eu passei assim, numa apresentação, a gente fez isso com os pais. Se os pais fizerem com o filho em casa, ele vai interagir, ele vai se lembrar e daí vai fazer. Então, às vezes eu falo para a mãe fazer de novo em casa alguma coisa para lembrar o aluno que a gente trabalhou. Nesse vídeo a gente está colocando alguns trechos da aula aberta que a gente também tem durante o semestre, né? No final de todo semestre, ou sim, a cada festival, como é? Então, da aula aberta. Aqui do programa de aula daqui, eu faço a cada final de semestre. Certo. Isso às vezes muda um pouco quando tem algum evento da prefeitura, às vezes a gente já foi fazer ao ar livre uma apresentação, né, no parque, e já vieram pessoas da Secretaria de Cultura gravar uma aula também. Então, só se tiver algum evento diferente, que é mais do que uma vez por semestre. Mas aqui do meu plano de aula é uma vez por semestre. Certo. E sobre essa aula aberta, qual é a ideia? Qual é o intuito? Como você sente a interação dos alunos com a ação de serem assistidos com os familiares, pais? Eu sempre falo para eles, agora a gente vai fazer isso na apresentação. Eu fico repetindo as coisas, que agora eu vou trabalhar também instrumentos da capoeira, ritmo da capoeira, ritmo do maculelê, que também mexe com o corpo totalmente, que é uma dança da capoeira, né? E usa clavas de instrumento. Eu sempre mostro para eles a foto, o que a gente vai fazer, mostro o instrumento e a gente ouve a música. E daí eu monto atividades com eles de tocar o instrumento, mas não só tocar, fazer alguma coisa, alguma performance de apresentação, de mudança de lugar, de fazer uma fila, de eu tocar e eles responderem. E daí eu faço assim, um formato para apresentação. Certo. E como você sente que eles reagem com a presença dos pais? Tem algumas aulas abertas que tem interação. Você procura essa interação de grupo todo? Como é? Na hora que eu chamo quem está assistindo para participar de alguma coisa, o pai vai participar com o filho que está ali, mas eu já fiz coisa que a gente fez uma roda, eu fazer eles repetirem, daí os pais aprendem na hora e fazem. E eles gostam muito, né? Eles ficam olhando para os pais, né? Na hora que está fazendo, ficam olhando para quem está assistindo, assim. Então daí eu chamo os pais para participarem e eles ficam muito felizes, eles se empolgam com essa participação de quem está assistindo, vai vir fazer também. Você falou que eles ficam empolgados de vir, né? Uhum. Você já sabe na agenda, tudo, mas você sente que eles acabam interagindo ainda mais fora da aula, talvez nas outras aulas de música, em casa? Eles levam muita coisa, isso os pais falam pra mim, saem cantando às vezes, ou na hora que chega, me vê, já lembra da música que vai ser trabalhada, já começa a cantar, e os pais falam isso, que eles realmente lembram das coisas. Então, acredito que algumas coisas vai mexer na interação deles em família, fora daqui, né? Porque eles levam esse negócio de cantar, de bater, de fazer alguma coisa, de lembrar. Na hora que eles lembram, eles fazem sempre. Tem alguma coisa que você acha que a pessoa, o profissional, seja de música
da metodologia ORF ou qualquer outro profissional que trabalhe com esse público? Você acredita que a pessoa precisa saber o quê? Precisa prestar atenção no quê? A pessoa pode usar a metodologia diretamente em aula, só que de qualquer maneira a gente sempre tem que prestar atenção no desenvolvimento do aluno, de cada um. Ao mesmo tempo que a gente trabalha em grupo, a gente precisa sempre ver a capacidade de cada um, como que a gente vai dosar essa informação a ser passada, para não ser uma coisa que de repente o aluno não vai nem entender o que eu propus. Então tem que fazer muita adaptação. Mas isso, o professor de música, na verdade, está acostumado a, de repente, aprende alguma coisa de atividade musical, para ser passado algum conteúdo, e eles pega aquela atividade aprendida e já adapta, né? Cada um com a sua realidade. Às vezes são 20 crianças de 7 a 10 anos. Eu vou passar a mesma atividade de um jeito para essa turma já vou adaptar para uma turma de 7 alunos autistas. Então eu tenho que usar a mesma metodologia, mas adaptar o que eu vou trabalhar dentro daquilo. Tem os objetivos claros, o que a gente quer alcançar, na teoria musical que seja, ou na manuseio de algum instrumento, mas adaptar conforme a realidade que eu tenho ali na hora. Falar, tem que prestar atenção para adaptar, mas isso é uma coisa que todo professor de música, ele trabalha, vê isso, vive essa realidade, né? Conforme a gente pega uma classe, a gente tem que adaptar. Mas assim, da metodologia ORF dá para usar tudo. Você acredita que tem uma certa... o aluno pode ter rejeição com a aula ou com o movimento, a percussão corporal? Você teve alguma dificuldade em relação a isso? Como é que você lidou? Às vezes, se algum aluno não faz porque eu vejo que ele não teve uma reação de não quero fazer, não vou fazer, eu vejo que se aconteceu alguma vez, é uma coisa pontual e daquele dia, né? Às vezes o aluno está com sono, às vezes o aluno está cansado. Um aluno que está fazendo adaptação agora, a mãe até vai mudar a aula de natação dele, porque ele estava vindo depois da natação para a aula de música e chegava cansado. Então ele não interagia. Então daí ela vai mudar os horários dele. Então é uma coisa também, uma coisa de ver. É bom conversar mesmo com os pais, porque um aluno não fazer, porque eu perceber que o aluno não está querendo fazer, eu tenho que prestar atenção. Está fazendo por quê? Não quer fazer por quê? E prestar atenção se é só aquele dia, o que vai acontecer na aula seguinte. Mas é uma coisa que tem que fazer, se acontece alguma coisa assim, o aluno não querer fazer, ficar quieto, ou ver que ele vira as costas e não vai fazer, depois conversar com os pais, ver como que foi o dia do aluno, de onde ele veio, aconteceu alguma coisa, está cansado. E às vezes é isso. Às vezes o aluno está cansado de alguma outra atividade e ele não vai conseguir fazer. Você já teve casos em relação à sensibilidade, sobrecarga sensorial, seja de toque, porque querendo ou não, percussão corporal tem a questão às vezes de toque, né? Uhum. E a questão de sensibilidade sonora, como é que você vê a situação, como é que você lida? Eles conseguem entender, né? Se eu vejo alguma dificuldade, eu falo assim, bate na perna, mais devagar, bate macio. Se é alguma coisa que eu vejo que o aluno bateu muito forte, eu vejo que aquilo vai doer. Vai chegar uma hora que se ficar fazendo muito forte, vai doer. Daí eu falo, não, olha, vamos bater na perna mais macio. E, às vezes um aluno agitado, uma vez ele bateu no amigo. Eu falei assim, é só na gente, no amigo ainda não, tá? Quando a gente bate a mão com o amigo, a gente vai bater na palma da mão. Daí eu mostro como que é interagir com um amigo. Às vezes eu tenho que fazer alguma adaptação nessa hora para os alunos entenderem o que é ter um contato físico com outro aluno. É isso que a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado. Uma vez um aluno reclamou. Não, mas ele me bateu aqui. Não. Eu falei assim, não é para bater aqui. Daí foi só aquela aula. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, você faz só comigo, tá? Aí eu tirei o aluno da atividade com o colega para fazer comigo, para ele se sentir mais seguro, de que eu não ia ficar encostando a mão em outro lugar, não. Ia ser só só onde foi combinado.
Aquele negócio, eu vejo que está incomodando algum aluno, daí eu tiro ele e faz comigo. Teve algum caso de algum aluno que ele rejeitou totalmente a aula? Não, totalmente não, viu? É só casos pontuais que ele começa, de repente ele sai da aula, de repente ele não está mais fazendo, ou aluno que demora muito para chegar e fazer aquilo proposto, né? As duas coisas, um aluno que começou e parou e um aluno que demorou para começar. Assim, nessa turma que são poucos alunos, eu consigo lidar bem com isso, porque eu deixo o aluno quieto a hora que ele está saindo fora, e daí eu dou uma atividade para os outros, que eles consigam lá repetir, eu deixo os outros repetindo alguma coisa, daí eu me aproximo do aluno que está fora e falo assim, olha, você está vendo o que eles estão fazendo? Vamos fazer aqui comigo? Então eu chamo esse aluno individualmente, então eu consigo fazer isso, né? Isso é diferente quando eu tenho uma classe de muitas crianças, que eu tenho que passar atividade. E às vezes eu preciso de um monitor para fazer essa estratégia de fazer o grupo grande repetir uma coisa repetitiva, enquanto eu posso ir individual com aquele aluno para chamar ele para atividade. Eu acho que tem muitas conexões de como, falando isso como professor, né, também, de outra área. Sim. Mas é interessante quanto é muito semelhante a abordagem para uma pessoa, para um aluno neurotípico e um neuroatípico, né? Porque são coisas que, se você tirar o contexto que a gente tá da entrevista, tá igual, igual. Você tem que dar o ajuste e a adaptação necessária para cada aluno. Sente que algum aluno ou outro sente pressionado ou competitivo em relação a como os outros estão fazendo? Não, nesse caso não, porque eles não se comparam, né? Eles não têm esse negócio de olhar para o outro e falar assim. Eles vivem aquilo que eles têm que fazer ali naquele momento. Se eles olham para os outros, é para fazer junto, né? Eles olham o outro como uma referência e fazer junto com ele o que está fazendo. Não vejo que ele fica se sentindo ou intimidado ou querendo fazer melhor que o outro. Eles não têm isso. Eu não conheço outras escolas de música. Eu não conheço outras escolas de música. É uma iniciativa, aula de inclusão, por exemplo, que nem o PAP. Tem em outras instituições de música também? É algo que está começando? É algo que está crescendo? Do jeito que é feito aqui na fundação, eu também só conheço aqui, sabe? De ter uma equipe responsável por agregar esses alunos, por assistir esses alunos, no caso, e ajudá-los a participar de uma aula coletiva, né? Porque a inclusão, ela quer que o aluno participe de uma aula coletiva, de esteja incluído com os outros, né? Mas aqui na fundação, ele dá uma assistência ao aluno que precisa de um suporte para conseguir fazer parte, né? Porque às vezes não é só colocar o aluno lá dentro, que ele vai acompanhar uma aula de música. Então, eu não conheço também uma escola que faça exatamente isso que a fundação faz. Você acredita que é um movimento que deveria estar aumentando? Sim. Que tenha... calma, eu não tenho. Mas você acredita que o método deveria ser mais divulgado? É uma aula que deveria ser mais difundida? Como é que você sente isso em relação aos alunos, pode ser o público com deficiência no geral, para ser abordado o assunto, tá? Para sua resposta. Sim. Sim, é uma coisa que, lógico, tem que ser divulgado no sentido de ter de outros núcleos terem referência de que, né, porque se há uma troca de informação, né, que seja só em forma demonstrativa, isso pode dar ideia para outros lugares fazerem algum tipo de assistência desse tipo. E isso ajuda muito, né? Seria bom se todas as escolas fizessem isso, porque isso dá um auxílio para que a inclusão seja realmente feita, né? Estamos finalizando aqui a entrevista. Antes de mais nada, muito obrigada por aceitar a proposta. Fico muito feliz pela sua participação.
Aqui agora vou pedir para fazer uma mensagem final para quem estiver assistindo. Pode ser uma mensagem direcionada para o pai que está assistindo esse projeto, às vezes é uma pessoa que não tem conhecimento sobre, ou até mesmo o próprio autista que está assistindo, que vê assim, eu não tenho coordenação talvez, e é uma metodologia que ele pode adotar para aprender talvez música ou outras coisas, para outro profissional, seja da sua área, da minha área, fica à vontade, tá? É a sua mensagem final. Se você quiser virar para a câmera para falar, fica à vontade. Então, a minha mensagem final é que professores de todos os níveis, né? O professor de música, no caso de música teórica, de música no instrumento, os pais que vão interagir com isso, trabalhem a cada dia, porque a gente não pode achar que, mas por que eu estou fazendo isso? Mas será que isso vai dar resultado? O dia a dia vai te mostrar que as coisas acontecem, que o aluno interage, que o aluno aprende, que ele vai guardar as coisas. Não acho que ele não guarda, porque ele guarda. É a cada dia que a gente constrói tijolinhos no desenvolvimento do aluno que tem autismo. A gente tem que ter a paciência e a perseverança de fazer as coisas. Se a gente ficar desanimado com pequenos obstáculos que acontecem, não adianta nem começar, porque o obstáculo acontece todo dia. Depois de obstáculo tem uma conquista, e depois tem outro obstáculo, mas tem outra conquista. E quando a gente vê, a gente construiu alguma coisa. Então, continuem, porque a gente vê resultado. Belas palavras, muito obrigada pela participação. E aí?